Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus que são vivas. E vamos entender hoje, nessa lição, sobre o seguinte assunto: uma história sobre a oração. Nós vamos compreender a partir dessa perspectiva da Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, tem muita coisa boa no canal, você encontra tudo isso na descrição desse vídeo, você vai achar todas as nossas classes organizadas para você acessar, ficar à vontade e aprender mais do Senhor Jesus. Se você conhece alguém das classes dos adultos e jovens, indique o nosso trabalho, o Facilita EBD. Tem recursos maravilhosos para essas turmas também. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: uma história sobre a oração. Estamos estudando nesse trimestre sobre as parábolas de Jesus que são vivas. Já entendemos na aula passada sobre que a parábola ela é um gênero literário e cada parábola possui uma verdade só. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pela base bíblica que a própria lição traz para a gente. E a base bíblica se localiza em Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos. E também leia a mensagem que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar exatamente a respeito de um ensinamento presente no Evangelho de Lucas. Além de estudarmos nesse trimestre sobre as parábolas de Jesus, é natural, é necessário observarmos exatamente a necessidade de aprendermos sobre a oração. Nós já descobrimos na aula passada que cada parábola tem uma verdade só. Mas hoje a nossa análise está em Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 13, onde Jesus passa a ensinar aos discípulos a respeito da oração, a oração do Pai Nosso. Essa mesma oração está presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 6. É importante você fazer essa comparação também. Nessa oração, nós vamos aprender a respeito da teologia do reino de Deus, da teologia da glória de Deus, da teologia da adoração ao Senhor. Quando nós olhamos a partir da perspectiva de Warren Wiersbe, interpretando então a oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele descreve exatamente que ali Jesus está nos ensinando a adorar a Deus em oração, a adorar a Deus também oferecendo a Ele o nosso sacrifício de louvor e ao mesmo tempo também olhando para o próximo, olhando para nós mesmos, para que pudéssemos então estar diante de Deus. Hoje nós vamos aprender a partir dessa perspectiva teológica e eu espero que o Senhor Jesus também ministre ao teu coração. É claro que nós vamos aprender a respeito da necessidade da oração. Essa é a chave para o nosso entendimento em Jesus. E por isso você que é professor da Escola Bíblica Dominical precisa ter esse olhar também com os teus alunos. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para a necessidade de compreendermos sobre a ênfase da oração. Jesus ele convida os seus discípulos e passa então a ensinar-lhes. Esse ensinamento está presente, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido também como Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Aqui onde nós estamos estudando, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele está inserido então no Sermão da Planície, é a mesma coisa,
onde nós encontramos aqui exatamente o ensinamento de Jesus a respeito de estarmos na presença de Deus, na direção de Deus. E para entendermos então os discursos de parábolas de Jesus, é necessário olharmos então para a necessidade de termos uma comunhão, uma koinonia, estarmos ligados com Deus. John MacArthur faz questão de dizer que Jesus utilizou então o método das parábolas exatamente para poder confundir os religiosos e revelar aos escolhidos, aqueles que eram discípulos, as verdades do reino de Deus através de comparações, porque a parábola é uma comparação. Porque os religiosos já estavam perseguindo o ministério de Jesus, querendo barrar o ministério do Cristo. E daí essa estratégia de ministrar por intermédio de parábolas na linguagem do povo, simplificando então a mensagem do reino de Deus para que as pessoas pudessem então abraçar essa vinda gloriosa de Jesus. No caso aqui, essa vinda para a salvação. Olhando para a Bíblia, nós descobrimos muito bem a necessidade, então, de observarmos tanto o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, onde Jesus traz uma ênfase sobre a oração. E diante disso, eu espero contribuir com você hoje em sala de aula. Se eu estou ajudando você até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, isso é importante para a gente também. E vamos, então, avançar agora para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a importância da oração. Por que a oração é tão importante? Porque Jesus dá o exemplo da oração. Porque a oração, ela nos liga diante de Deus. O melhor método e meio de comunicação que existe não está ligado à internet. O melhor meio de comunicação que existe, que ultrapassa o céu e chega à glória de Deus, chama-se oração. A oração, ela rompe barreiras. É por isso que nós precisamos compreender a necessidade de observarmos a oração, e Jesus estava ensinando aos seus discípulos uma grande lição sobre a oração. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos passar adiante para os nossos alunos a necessidade de aprendermos sobre a oração. Cada aluno teu, cada discípulo teu, cada aluno da escola bíblica dominical, sendo adolescente ou não, ele precisa aprender sobre oração. E isso aqui é discipulado. Oração é koinonia. Oração é conversar com Deus. Oração é comunhão. E diante dessa questão, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Jesus, um homem de oração. Nós vamos aprender constantemente no ministério de Jesus que Jesus ele dá o exemplo sobre a necessidade de oração. Você percebe que dentro dos evangelhos, diante dos ensinamentos de Jesus, Jesus sempre tirava tempos para orar. Quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus grandes sermões de Jesus. Nós vamos encontrar a grande pregação de Jesus presente no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Nós vamos encontrar o grande sermão de Jesus lá no capítulo 10, o ensinamento aos discípulos, o discipulado de Jesus. Nós vamos encontrar uma sequência de parábolas de Jesus, já que a gente está estudando as parábolas, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vamos encontrar outra sequência de ensinamentos de Jesus, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E vamos encontrar também outro contexto, ou seja, outro conjunto de mensagens de Jesus, presentes lá no capítulo 23, 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Os demais capítulos nos ensinam sobre a necessidade da vida de Cristo, ou seja, a necessidade que ele tinha de orar e estar em comunhão com Deus. Há diversos relatos, tanto nos evangelhos de Marcos e Lucas, que Cristo retirava um tempo para orar, para estar a sós com Deus. Cristo então dá o exemplo. Daí a necessidade de você, como professor da escola bíblica dominical, também observar o exemplo de Jesus. Um Cristo todo-poderoso, que é Deus, Senhor da glória, que dobra os seus joelhos diante da presença do Deus vivo, Pai, Criador de todas as coisas, e tem comunhão com Ele. Nós precisamos orar, porque Jesus também orou. Essa necessidade, esse ensinamento precisa ser passado para o teu aluno. E como ele pode então orar? A partir das suas próprias palavras, abrindo então o seu coração para a presença de Deus. Quando nós olhamos agora só para o Evangelho de Lucas, Lucas registra Jesus orando no seu batismo, lá no capítulo 3, versículo 21.
Lucas também registra, lá no capítulo 5, versículo 16, Cristo orando também no deserto. Lucas também registra para a gente Cristo orando para tomar a decisão de escolher os 12. Isso está presente no capítulo 6, versículos 12 e 13. Nós encontramos Lucas também registrando Cristo orando diante dos discípulos Pedro, Tiago e João na transfiguração. Isso está presente lá no capítulo 9, versículos 28 e 29. Nós encontramos Jesus orando, ensinando também aos discípulos sobre a perseverança da oração. Ele ora e ensina sobre a perseverança da oração. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 9, que é a base então do nosso texto de hoje, nós encontramos Jesus também orando por Pedro. Lá no capítulo 22 de Lucas, versículos 31 e 32, nós vemos Jesus orando por si mesmo. Presente lá em Lucas 22, 41 e 42. Nós encontramos Jesus orando agora pelos seus inimigos. Capítulo 23 de Lucas, versículo 34. Jesus ele está clamando a Deus antes de morrer, orando. Capítulo 23, versículos 46. Nós percebemos que o Filho unigênito de Deus, Jesus, ele tirava tempo de oração. Ele estava em todo tempo em comunhão com Deus. Daí o exemplo de aprendermos que nós necessitamos, como discípulos, ter comunhão com o Pai. A maior necessidade que nós temos como professores da escola bíblica dominical não é somente ensinar a pregar, ensinar a ser um discípulo, mas ensinar a orar. Se nós queremos e acreditamos na unção de Deus e queremos ela sobre nós, precisamos então orar, buscando a direção de Deus. Daí então uma aplicação para você que é professor. Se você quer uma aula abençoada, ore por ela. Se você quer ver os teus alunos cheios da presença de Deus, ore por eles. Se você quer ver a tua aula sendo uma aula edificante, ao preparar a tua ministração, assistindo a gente, ore por a tua ministração. Em todo tempo esteja orando, sensível à voz de Deus. Já avançando, eu quero compartilhar com você também, aqui dentro do primeiro ponto, o segundo subtópico que trata agora sobre o seguinte assunto. Jesus, um homem disponível agora para ensinar. O método de ensino de Jesus é o método pedagógico. Nós encontramos Jesus em todo o tempo ensinando, agora por intermédio das parábolas, mas ensinando também com a sua vida, ensinando também com o seu exemplo. O exemplo do Cristo agora, no viver aquilo que ele prega, está presente. Daí a necessidade de você, como professor da escola bíblica dominical, ensinar aquilo que você vive. Não adianta você dizer para o teu aluno, você precisa orar. Se você não ora, você não está dando o exemplo. Não adianta também você ensinar, vocês precisam ler a palavra. Se você não lê, é necessário que você viva. Cristo, então, ele vive o seu ensinamento. O seu discipulado é genuíno. Jesus em todo o tempo ensinava. Ensinava no templo, Lucas deixa isso claro, lá no capítulo 19, versículos 47. Jesus também ensinava nas sinagogas, Mateus capítulo 4, 23 fala sobre isso. Jesus também ensinava nas casas, Lucas capítulo 7, versículos 36 e 40. Jesus também ensinava no monte, como disse para você, monte do sermão em si, lá no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2 falam sobre isso. Jesus ensinava à beira do poço, o poço de Jacó, lá em João capítulo 4. Jesus também ensinava, conforme a Bíblia, até na praia. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos ele ensinando pelo seu método, nós vemos ele ensinando aquilo que ele vive. Jesus, ele ensina agora aos discípulos a necessidade de orar. É por isso que você, como professor da escola bíblica dominical, precisa ter esse olhar sobre a oração. Vamos viver a oração. Vamos experimentar a oração. Daí a necessidade de você, nesta aula, orar com os teus alunos. Deem as mãos, façam um clamor, busque a presença de Deus. Peça um aluno para levantar um clamor por uma causa, outro por outra, mas é necessário estarmos na presença de Deus. Já avançando, eu quero agora compartilhar com você o terceiro subtópico, que trata agora sobre o seguinte assunto. A oração ensinada agora por Jesus. Jesus ele ensinou uma bela oração, a oração do Pai Nosso, que nos liga agora a Deus. É necessário nós compreendermos o contexto de Cristo, o contexto então do Novo Testamento.
Era comum os judeus fazerem as suas orações, especialmente os fariseus, os saduceus, os religiosos, falavam sobre a oração, mas não praticavam a oração. As suas orações eram feitas com o objetivo de aparecer diante dos homens e não diante da presença de Deus. Tem muita gente que pratica esse estilo de oração. Eu espero que você não faça isso. A oração ensinada por Jesus é uma oração que você faz consigo mesmo diante da presença de Deus. Em primeiro lugar, você aprende com essa oração que você precisa dar honra ao Pai. Você reconhece o Deus vivo, Criador de todas as coisas, como Deus Pai. Olha como a oração é ensinada. Pai nosso que estás nos céus. Aqui você está aprendendo exatamente a necessidade de reconhecer que Deus, além de Criador, é o teu Pai. Isso fala de relacionamento. Um pai é aquele que está próximo de você. Então, nós precisamos entender que Jesus nos ensinou que Deus é o nosso Pai. O próprio Paulo, escrevendo sobre isso, ele chama o Senhor de Papaizinho, Abba Pai, presente lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, ao orarmos, nós precisamos aprender que Deus está próximo, não distante, mas que Ele é o nosso Pai. Esse é o primeiro ensinamento da oração do Pai Nosso. O segundo princípio da oração do Pai Nosso é reconhecer exatamente que toda a glória pertence a Deus, que Deus é santo, Ele é glorificado. E aqui há o princípio da exaltação a Deus. O próprio texto de Lucas diz: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, ou santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado então seja o teu nome. Aqui nós aprendemos a exaltação do Senhor. Cristo então está nos ensinando a nos ligarmos em Deus como nosso Pai, presente, amoroso, mas ao mesmo tempo ele está nos ensinando a entender que esse Deus é exaltado. Na oração nós aprendemos agora a glorificar a Deus. Então a tua oração precisa glorificar a Deus de todo o teu coração. Em terceiro lugar, também aprendemos que o nome do Senhor é santo. Santificado seja o teu nome, porque o teu nome é santo, dependendo da versão. Além de exaltar a Deus, nós precisamos reconhecer a santidade de Deus. Então, na oração, nós aprendemos que somos pó e cinza, mas ao mesmo tempo descobrimos a necessidade agora de orarmos e reconhecendo exatamente a glória de Deus, a santidade de Deus, esse Deus que é santo, que nos envolve agora com a sua presença e o seu nome é santo. Olhando para a Bíblia também aprendemos outros princípios que estão até na lição aqui, você pode aproveitar com os teus alunos. Jesus ele ora pedindo ao Pai o reino de Deus. Olha o que Jesus está ensinando no versículo 2 deste capítulo 11 que nós estamos estudando com você. Jesus ensina: venha o teu reino. É o princípio de orarmos agora clamando pelo reino de Deus, buscando então o reino de Deus. Nós acreditamos no reino de Deus, um reino presente aqui e agora. Então Jesus está orando e ensinando a gente a orar, pedindo então a chegada do reino, a glória do reino, a presença de Deus sobre toda a terra. Nós também aprendemos na oração do Pai Nosso a necessidade de entregar a Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aprendemos aqui exatamente que essa oração nos ensina o princípio do perdão, mas ao mesmo tempo o princípio de confiar na presença de Deus. Daí a necessidade de você, como professor da EBD, ensinar o teu aluno a confiar na glória de Deus, a exercer a sua fé em Jesus. Que essa aula seja edificante primeiro para você, de uma maneira que você possa edificar também os teus alunos. Vai edificado em Cristo para a glória de Deus para a tua aula e que você seja um instrumento em Jesus. Já avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata então sobre o seguinte assunto: uma história sobre a perseverança da oração. Esse é o segundo ponto da nossa lição.
Jesus, ele acabou de ensinar aos discípulos sobre a necessidade da oração, de estar na presença de Deus através do ensinamento do Pai Nosso. Observe, o estilo de ensinamento de Jesus é um estilo que envolve parábolas para trazer então uma ilustração. Quando você lê Lucas capítulo 11, do 5 ao 7, você encontra agora uma parábola, a parábola do hospedeiro, que recebe na sua casa um hóspede, mas ele não tem pão para poder atender o necessitado. Agora observe, na cultura daquele tempo, era responsabilidade daquele que dava hospedagem dar uma cama confortável, dar também o alimento e o pão. Mas a Bíblia diz que ele não tinha o pão, e ele então vai ao seu vizinho, que é um pai de família, pedir ajuda, pedir um pão, para que ele então possa ofertar, oferecer ao seu hóspede. A Bíblia deixa claro, nessa parábola que Jesus conta, que ele vai até o seu vizinho, que é o seu amigo, até que ele possa atendê-lo, para poder então oferecer o pão ao seu hóspede. O que essa parábola nos ensina? Observe, cada parábola traz uma verdade só. Essa parábola nos ensina sobre a necessidade da perseverança da oração. Aquele que estava recebendo o hóspede, ele vai até o seu vizinho, até o ponto do seu vizinho lhe atender na madrugada e lhe ofertar o pão para poder atender o seu hóspede. Aqui nós aprendemos sobre o princípio que Jesus nos ensina. Que princípio é esse? É o princípio de estarmos na perseverança da oração. Devemos buscar a Deus até que possamos ser atendidos. Devemos buscar a Deus até que possamos sermos atendidos em oração. Esse princípio nos ensina sobre a necessidade de buscarmos a Deus com perseverança. Essa é a grande verdade dessa parábola. E diante disso, eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou contribuindo contigo em Cristo Jesus, que Deus te abençoe de uma forma especial, coloque aí teu comentário. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto. Peça, busque, bata, a resposta então virá. Através dessa parábola, Jesus está dando o exemplo da oração e ao mesmo tempo da necessidade da perseverança. Observe, a parábola está nos ensinando a bater até que possamos ser atendidos, a bater até que possamos ser ouvidos. Daí a necessidade de estarmos em constante oração diante da presença de Deus. Jesus nos ensina sobre a necessidade da oração. A parábola do hóspede nos destaca exatamente a necessidade de buscarmos a Deus, perseverando, pedindo, clamando, até o ponto de achar aquilo que Deus tem para conosco. Observe, aquele que pede recebe, aquele que bate encontra, e as portas se abrem. Deus tem coisa boa para a gente. É importante destacarmos que Jesus está dizendo que Deus, ele não demora em nos atender. Que Jesus está nos ensinando agora a termos uma comunhão com Ele, a buscarmos a Ele, a estarmos em constante oração. Jesus está nos ensinando, sim, a termos uma conexão com Deus, a termos uma vida de oração. E esse é o princípio, então, desta parábola que estamos destacando para você. Por isso, continue orando. Gente, eu espero que essa aula de hoje possa ter edificado você. Se eu te ajudei até aqui e você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, conhece o nosso Ministério Pastoral, vou ficar feliz em te ver por lá. Marca a gente nos stories que eu vou repostar com você com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus te abençoe de uma forma muito especial em Cristo. E se você está afastado de Jesus e quer retornar para o Senhor, entregando a tua vida a Cristo, deixa aí nos comentários, eu quero voltar para Jesus. Ou então utilize teu celular com leitor de QR Code, escaneie esse leitor. Nós vamos estar orando por você de uma forma especial para que Deus em Cristo te abençoe em tudo, para a glória de Deus. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem ajudar muito a crescer em Jesus. O primeiro texto que eu quero indicar para você é Teu Reino, uma teologia sistemática na oração do Pai Nosso. Esse é da editora Shed, esse material é muito bom para quem quer estudar sobre o Pai Nosso. O outro texto que eu quero indicar é do Helena Cabral, As Parábolas de Jesus. Esse material é da editora CPAD. Vai te ajudar a interpretar uma parábola também, muito legal.
Outro texto que eu quero indicar para você é As Parábolas de Jesus, do John MacArthur, esse é da editora Thomas Nelson no Brasil. Vale muito a pena você ter esse material em mãos, crescendo em Jesus. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto: o semeador e a sua semente. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.